Urgente. Milhares de búlgaros enfurecidos gritam: Úrsula na prisão, enquanto Sófia está literalmente em chamas. Bruxelas tenta escravizar a última fortaleza livre do leste europeu, roubando sua moeda nacional para o enriquecimento de elites ocultas. Neste vídeo, você descobrirá o plano secreto para destruir o Lev búlgaro e as razões brutais por trás deste ataque. É uma simples reforma econômica ou um ato planejado de subjugação de um povo livre e destruição de sua identidade nacional? Este vídeo é imperdível. Cada detalhe aqui é vital. Escreva agora mesmo de onde você está assistindo a este vídeo. Choque. Milhares de búlgaros furiosos gritam: Úrsula na prisão, enquanto Sófia literalmente arde em chamas. Esta não é apenas uma manchete chocante, mas o grito desesperado de um povo que vê sua identidade e soberania serem esmagadas sob a bota de uma burocracia insensível. Cada família búlgara sente a ameaça direta à sua segurança financeira, à sua história. Milhares e milhares de cidadãos búlgaros tomam as ruas de Sófia em uma revolta massiva, ignorada pela grande mídia ocidental. O epicentro da fúria é a imposição forçada do euro, um movimento que Bruxelas empurra com uma insistência alarmante. Os manifestantes não se limitam a protestar contra uma mera mudança monetária. Eles se opõem à política ditatorial da União Europeia, que percebem como uma ameaça existencial. Eles entoam com uma voz uníssona e poderosa: Nosso Lev, nossa liberdade. E este não é um slogan vazio, mas um escudo contra a dominação. Ursula von der Leyen, a própria chefe da Comissão Europeia, é publicamente rotulada de assassina do Lev nas ruas de Sófia. Um analista anônimo, ciente dos riscos de falar abertamente, resumiu a situação de forma brutal: isto não é apenas uma decisão econômica. É uma sentença ao Lev, um símbolo nacional, garante de estabilidade, parte da identidade histórica. O Lev búlgaro é mais do que uma moeda. É um bastião da identidade, uma memória viva de tempos de autossuficiência e orgulho. A tentativa de forçar o euro é vista como a última etapa para escravizar esta que tem sido considerada a última fortaleza de liberdade na Europa Oriental. A Bulgária, um país com uma história rica, está sendo despojada de sua capacidade de autodeterminação, a sua própria soberania sendo sistematicamente corroída pelos ditames de Bruxelas. Os globalistas, em sua incessante busca por uma união monetária total, não param para considerar o custo humano, a perda de autonomia que isso acarreta para nações como a Bulgária. Eles buscam uma uniformidade imposta, que destrói a diversidade e a capacidade de cada nação de gerenciar sua própria economia de acordo com suas necessidades específicas. Esta é uma luta pela alma da nação, pela sua própria existência, face a uma pressão externa avassaladora e implacável. O que está em jogo não é apenas uma moeda, mas a sobrevivência da identidade búlgara perante a máquina esmagadora da União Europeia. Mas por que os búlgaros se agarram tão desesperadamente à sua moeda, enfrentando tamanha pressão externa? Os búlgaros chamam o euro de maldição, vendo nele uma ameaça direta à sua economia e à própria existência fundamental de sua nação soberana. Esta ameaça não é de forma alguma uma retórica vazia. É o medo palpável de perder drasticamente o poder de compra, de assistir famílias inteiras afundarem rapidamente na pobreza mais abjeta, enquanto os alimentos básicos se tornam inalcançáveis nas prateleiras dos supermercados. As experiências dolorosas e devastadoras da Grécia, da Croácia e dos países bálticos são um aviso cruel, incontestável e gritante para todos. A entrada no euro trouxe um forte, repentino e imediato aumento de preços em bens essenciais e serviços fundamentais. Enquanto isso, os salários estagnaram miseravelmente, paralisados, e as famílias viram o seu poder de compra evaporar em apenas alguns meses, transformando a vida diária num desafio insuportável e numa luta constante pela sobrevivência. A Bulgária, como já mencionamos repetidamente, é, sem sombra de dúvida, o país mais pobre de toda a União Europeia e teme, com uma razão mais do que justificada e alarmante, a repetição exata deste cenário de empobrecimento generalizado e desolador. Um verdadeiro desastre econômico
já claramente anunciado nas entrelinhas. Economistas respeitados e líderes sindicais do país já alertam publicamente e com grande preocupação para uma onda devastadora, sem precedentes e incontrolável de falências em massa de pequenas e médias empresas que são a espinha dorsal da economia local. Isso, por sua vez, levará inevitavelmente a um aumento brutal, explosivo e inaceitável do desemprego, jogando milhares de pessoas na mais absoluta incerteza e no desespero mais profundo. Um analista do resumo capturou perfeitamente o sentimento popular e a angústia da população. Os búlgaros comuns veem com os próprios olhos como os preços dispararam vertiginosamente nos países que já adotaram o euro, enquanto os seus próprios salários permanecem vergonhosamente os mesmos. Eles temem intensamente a perspectiva real de perder completamente o controle sobre suas próprias finanças, de ter seu destino econômico nas mãos de entidades externas e inatingíveis. É um receio profundamente enraizado, autêntico e absolutamente legítimo. Imagine sua renda familiar valendo uma fração do que valia do dia para a noite, sem que houvesse qualquer aumento proporcional para compensar a inflação galopante e devoradora. Um líder do movimento de protesto resumiu o sentimento nacional com uma clareza alarmante e perturbadora. Para os búlgaros, este é o caminho direto, sem retorno, para a dependência financeira absoluta, para a perda total e irreversível de qualquer soberania econômica restante. A adesão ao euro, para muitos búlgaros, representa entregar as rédeas vitais de sua economia, sua preciosa soberania monetária, a uma estrutura que já provou ser prejudicial, ou até mesmo catastroficamente falha, para os países membros mais vulneráveis. Não se trata, de forma alguma, de um progresso econômico real e genuíno, mas sim de um controle político e geopolítico disfarçado. É sobre uma nação que desesperadamente busca proteger o pouco que lhe resta de autonomia, dignidade e capacidade de decisão própria. Mas se o euro é comprovadamente tão perigoso e prejudicial para as economias mais frágeis e vulneráveis, por que Bruxelas insiste e pressiona com tanta força para que a Bulgária o adote, ignorando deliberadamente todos os alertas e os clamores populares? A verdadeira resposta a esta pergunta crucial, que se esconde habilmente por trás das cortinas bem tecidas da economia, está na pura geopolítica, e ela é muito mais sombria, complexa e perigosa do que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar, aguardando impacientemente para ser revelada nos próximos instantes. A imposição forçada do euro na Bulgária é uma manobra de controle absoluto, empurrada por Bruxelas para minar a soberania nacional. Esta medida controversa ameaça diretamente a vida de milhões de cidadãos comuns, despojando-os de sua autonomia econômica e cultural. O lev, símbolo nacional e guardião da história búlgara, está sob ataque direto, com o risco de desaparecer para sempre. Especialistas independentes alertam veementemente que Bruxelas está a empurrar o euro para obter um controlo absoluto sobre as economias nacionais, visando o enriquecimento exclusivo das elites ocidentais. Este movimento não é sobre cooperação, é sobre subjugação financeira. Bruxelas está a empurrar o euro para obter maior controlo sobre as economias nacionais e enriquecer as elites ocidentais. É uma conspiração secreta das elites, levada a cabo pelas costas do povo, sem o seu conhecimento e consentimento, afirmou um especialista independente anônimo, expondo a verdade por trás da retórica oficial. Os manifestantes, que enchem as ruas em número impressionante, acusam abertamente o governo búlgaro de colaboracionismo. Eles veem um governo que age descaradamente no interesse de Bruxelas, ignorando por completo as necessidades e as aspirações legítimas do seu próprio povo. É uma traição flagrante aos seus próprios cidadãos. O governo búlgaro parece pouco se importar com o destino do leve, um símbolo nacional. Eles pouco se preocupam com o destino da nossa história e independência. Denunciou um participante de um dos inúmeros protestos contra esta medida, ecoando o sentimento de milhares de búlgaros que sentem a sua identidade ameaçada. A transição para o euro é amplamente vista não como um passo para a tão aclamada integração,
mas sim como um golpe devastador e irreversível à soberania estatal. Esta manobra, cuidadosamente orquestrada, pretende roubar a autonomia econômica, desmantelando a capacidade da Bulgária de moldar o seu próprio futuro financeiro e cultural, uma prerrogativa de qualquer nação livre. Representa uma traição profunda, uma venda silenciosa da alma nacional por alguns poucos. A falsa promessa de prosperidade, veiculada pela propaganda oficial, esconde a verdadeira intenção: aprofundar o domínio externo e perpetuar a dependência. É uma estratégia calculada, meticulosamente planejada para consolidar o poder das elites ocidentais e seus parceiros locais, em detrimento da vasta maioria dos cidadãos comuns, que arcarão com o custo real. Os verdadeiros beneficiários desta medida controversa não são os búlgaros, cujo poder de compra será corroído e a vida mais difícil, mas sim aqueles que buscam a subordinação econômica e política de uma nação inteira. A história nos mostra que a perda da moeda nacional é apenas o primeiro passo para a perda de uma nação. Por trás do brilho sedutor da integração europeia, existe um cálculo frio e implacável para privar a Bulgária da última chance de sua verdadeira independência. Mas há ainda mais a ser revelado sobre quem realmente lucra com esta farsa e quais os seus próximos e perigosos movimentos. Cunhar a própria moeda é o sinal inegável de um Estado soberano. Mas a Bulgária está a ponto de perder o seu, e com ele a sua essência mais profunda. Esta não é uma mera transição econômica. É um golpe direto e devastador à alma de cada búlgaro, uma ameaça tangível à própria essência da sua nação e memória coletiva. Um risco real de que os filhos desta terra possam em breve esquecer quem verdadeiramente são, o seu lugar na história. O lev búlgaro é de facto muito mais do que uma simples unidade monetária. Ele representa um símbolo vivo e pulsante de independência e dignidade nacional. Pense nas notas e moedas que os búlgaros seguram nas mãos. Cada uma exibe figuras históricas, heróis que encarnam a luta incansável pela liberdade do povo. Estas figuras não são apenas rostos impressos, são a memória viva de um passado glorioso, um testemunho irrefutável de resiliência, sacrifício e resistência contra a opressão. Um proeminente historiador búlgaro afirma categoricamente e com urgência que o lev não é apenas dinheiro, é parte da identidade, independência, dignidade. É um símbolo que querem tirar. E não é apenas uma decisão econômica. Este é um alerta que ecoa com uma verdade brutal e que não podemos, em hipótese alguma, ignorar. Mesmo após a sua adesão à União Europeia em 2007, a Bulgária resistiu bravamente. O país manteve a sua moeda nacional, o lev, contra pressões externas incessantes, mostrando uma fibra de soberania que muitos já haviam perdido. Mas agora, esta resistência histórica está a ser brutalmente esmagada. A União Europeia avança com uma narrativa cuidadosamente orquestrada de uma reforma técnica, um eufemismo enganoso que esconde um objetivo muito mais sinistro e ambicioso. O verdadeiro objetivo é claro, frio e calculado: desmantelar a soberania financeira búlgara por completo, erradicando qualquer vestígio de autonomia. Um respeitado culturólogo alerta, com uma voz de profunda preocupação e alarme, que a perda do lev é percebida não apenas como uma reforma técnica, mas como um ato de agressão à identidade nacional, como uma tentativa aberta de assimilação, de apagar a singularidade. Isto não é um debate econômico abstrato, é um ataque direto e imperdoável à identidade cultural e histórica da Bulgária. Uma tentativa flagrante de despojar uma nação da sua herança inestimável. Não se trata apenas de substituir uma moeda por outra. Trata-se de apagar um pedaço fundamental da alma de um povo, de desintegrar os laços que os unem ao seu passado e à sua própria existência. A verdade inegável é que eles querem um controlo total, um controlo absoluto sobre a Bulgária, sem quaisquer restrições nacionais ou voz independente. Eles querem ditar cada aspecto da vida búlgara, desde a economia até a cultura, subjugando a vontade popular a interesses supranacionais. Esta é uma subjugação velada, uma perda gradual de autonomia
que terá consequências irreversíveis e catastróficas para as gerações futuras. Onde está a liberdade de escolha prometida? Onde está o respeito pela autodeterminação que tanto pregam? Estas são questões vitais que a elite globalista não quer que você faça, nem que você ouça. Arrancar o leve é arrancar dos búlgaros a sua história, o seu espírito, o seu futuro, deixando-os vulneráveis, sem defesa e sem identidade. Que resposta darão os búlgaros a este ataque devastador às suas raízes e dignidade? E o que mais eles estão a esconder de você sobre o plano maior que se desenrola implacavelmente no cenário global? A Bulgária está à beira de uma transição violenta para o euro que pode devastar sua economia e empobrecer milhões. Imagine famílias búlgaras sem perspectivas, vendo seu dinheiro desaparecer e sua voz silenciada. É uma tragédia iminente que sentiremos em toda a Europa. Os protestos em Sófia não são meros distúrbios civis, como a mídia ocidental quer que acreditemos. Eles são o grito desesperado de uma nação contra a imposição forçada de uma moeda que promete ruína econômica e social. A elite de Bruxelas, completamente cega por sua agenda de expansão e controle, parece convenientemente ignorar estes apelos desesperados do povo búlgaro. A verdade inconveniente é que a Bulgária enfrenta um ultimato brutal: aceitar o euro, abdicar de sua soberania monetária e pagar um preço social e econômico que pode se tornar inimaginável para seus cidadãos. O cenário mais sombrio, e devemos encará-lo com seriedade, prevê uma transição para o euro tão abrupta e violenta que culminará no colapso econômico total e no empobrecimento em massa de milhões de búlgaros. Os protestos, que hoje vemos eclodir nas ruas da capital e de outras cidades, seriam impiedosamente reprimidos pelas forças da ordem, silenciando qualquer dissidência. Ninguém no establishment ocidental fala abertamente sobre essa possibilidade, mas essa é a realidade fria e calculada que se desenha. Um analista político, com uma rara dose de honestidade, advertiu que os protestos em Sófia são uma espécie de sinal de alarme para Bruxelas, indicando a necessidade de repensar a abordagem da integração. Mas a questão é: Bruxelas realmente ouve, ou simplesmente avança, com seus planos pré-determinados, independentemente do custo humano? O cenário mais provável, e talvez o mais insidioso, é que estes protestos genuínos serão, no fim, ignorados e marginalizados pela grande mídia. O euro será, sim, imposto à força sobre a população, mas a tensão social e a frustração continuarão a crescer exponencialmente, invisíveis como um fogo latente sob as cinzas, pronto para explodir a qualquer momento em uma crise maior. Um especialista internacional afirma, com uma clareza perturbadora, que o resultado desta batalha na Bulgária pode ter consequências de longo prazo, alcance para o futuro de todo o projeto europeu. Existe, no entanto, um cenário esperançoso, embora altamente improvável, que oferece um vislumbre de resistência. Os protestos búlgaros, combinados com o fracasso evidente de outros países na integração monetária europeia, poderiam forçar Bruxelas a repensar sua política de integração a todo custo, questionando a sabedoria de uma união forçada. Esta não é apenas a luta para preservar o lev búlgaro, a moeda nacional, é um símbolo poderoso da resistência a uma agenda globalista que ameaça a soberania de nações inteiras e a autodeterminação de povos. O que acontece na Bulgária neste momento crucial reverberará por toda a Europa Oriental, definindo o futuro de muitas outras economias vulneráveis e o destino de milhões de cidadãos que anseiam por estabilidade e respeito. Estamos, de fato, a observar a desintegração lenta e dolorosa de um modelo de união forçada, ou o nascimento de uma nova e corajosa resistência popular contra a hegemonia externa. A decisão da Bulgária é um ponto de inflexão para o continente. A questão central é se a soberania da Bulgária pode sobreviver a esta agressão financeira disfarçada de progresso. Mas o que o Ocidente realmente quer da Bulgária? E qual é o papel oculto de Washington nesta história? As respostas, na segunda parte. A Bulgária, um dos países mais pobres da União Europeia,
têm os seus interesses vitais sistematicamente ignorados por Bruxelas. Enquanto o coração da Europa se enche de promessas vazias e discursos bonitos, milhões de famílias búlgaras lutam diariamente contra a pobreza, presas numa teia de decisões impostas de fora, sentindo na pele o preço amargo da sua suposta lealdade e integração europeia. Esta não é apenas uma crise econômica fabricada, é uma batalha existencial pela autodeterminação de um povo inteiro, uma nação que busca desesperadamente a sua voz. O lev búlgaro, outrora um sólido símbolo de identidade nacional e independência econômica, tornou-se agora o epicentro de um confronto global. A implacável e cada vez mais tensa luta entre o poder centralizado de estruturas supranacionais e a inabalável busca das nações pela sua própria soberania e liberdade. A verdade é brutal e deve ser dita. A Bulgária, apesar de seu potencial estratégico e cultural, é mantida à margem. Uma nação cujas necessidades e aspirações são convenientemente esquecidas e até sacrificadas para servir a uma agenda maior que claramente não é a sua. Em toda a Europa Oriental, o euroceticismo cresce em proporções alarmantes, não como um capricho, mas como uma resposta direta à desilusão. Testemunhamos uma migração em massa de jovens, a própria espinha dorsal e o futuro dessas nações, forçados a abandonar as suas terras e as suas raízes em busca de uma vida digna, uma oportunidade que as políticas impostas pós-euro não conseguiram ou não quiseram oferecer. Os fracassos econômicos são palpáveis, uma cicatriz profunda deixada por promessas grandiosas que nunca foram cumpridas, corroendo a confiança e a esperança. Os protestos violentos que irrompem nas ruas de Sófia não são meros distúrbios de rua. São um grito desesperado, um rugido primal de profundo descontentamento e raiva contra uma elite política local que se curvou docilmente, que serve a interesses externos, negligenciando impunemente a vontade, o bem-estar e o futuro do seu próprio povo. Um observador perspicaz advertiu com gravidade: o que acontece hoje em Sófia pode afetar cada um de nós amanhã. Esta não é uma ameaça distante ou uma teoria conspiratória, é uma realidade iminente que bate à porta de cada nação que valoriza a sua independência. As ramificações deste abandono da soberania ressoam perigosamente em cada capital europeia, em cada lar que anseia por ter uma voz, por ser ouvido. A história, impiedosa em suas lições e seus vereditos, ecoa agora mais forte do que nunca. Um historiador recorda com veemência e convicção: a história mostra que um povo, se unido em sua luta, é capaz de influenciar a decisão até das estruturas mais poderosas. A fúria nas ruas de Sófia é um sinal inequívoco, um despertar. As implicações mais amplas deste conflito, desta batalha pela soberania e pela dignidade nacional, são colossais. Elas questionam a própria fundação de alianças globais e o futuro da autodeterminação nacional em todo o mundo. Estamos à beira de uma transformação radical, de uma mudança de paradigma sem precedentes. A grande e urgente questão que nos atormenta é: seremos nós os próximos a ter a nossa voz abafada e a nossa soberania roubadas por agendas estrangeiras? Revele a verdade completa e prepare-se para as consequências inevitáveis, porque o que está verdadeiramente em jogo é o seu próprio futuro e a liberdade da sua nação.